Então, nós convidamos o nosso irmão Alexandre Costa, que vai nos falar sobre motivos de resignação, o sofrimento, o capítulo 5 do Evangelho. Uma boa tarde a todos, então. É com muita alegria e com muita gratidão que estamos aqui nessa tarde, tendo essa oportunidade de conversarmos juntos, refletirmos sobre um tema muito importante do nosso Evangelho, da nossa vida como um todo. Há uns 15 anos atrás, um pouco mais talvez, na casa em que trabalhamos, não tínhamos o estudo do Evangelho, esse estudo normal dos grupos de estudo, apenas as reflexões nos dias de trabalho, enfim. Mas, reunidos então com a diretoria da casa, resolvemos a partir daquele ano implantar o Evangelho como sequência normal de estudos da casa. E fora o primeiro e segundo ano, todos os grupos, então, realizaram aquele ano esse estudo. Convidamos na época um palestrante, um trabalhador dessa casa, que foi nos então fazer a palestra de abertura daquele primeiro dia de encontros dos estudos. E ele então nos trouxe uma reflexão bastante importante, e um item que ficou guardado, ficou muito marcado, que foi, ele narrava, que tinha feito então uma pesquisa daqueles que fazem a leitura do Evangelho. Sabemos que lemos de duas formas o nosso Evangelho. Normal, como se lê qualquer obra, do início ao fim, e a abertura ao acaso, que é muito usado nos nossos encontros, até aqui na Federativa mesmo, no Evangelho lá em nossas casas, enfim, se usa muito. E é interessante que essa prática ela não é nova. Relendo recentemente Paulo e Estevão, o próprio Paulo carregava 2 pergaminhos, que naquela época era o pergaminho que se usava. Um com as leis de Moisés e outra com as anotações de Mateus, que naquela época era o primeiro, era o único que tinha anotações feitas para que as pessoas pudessem difundir então os ensinamentos de Jesus. E Paulo tinha essa prática também, às vezes com os companheiros na dificuldade, ele abria então ao acaso o pergaminho e fazia a leitura e a reflexão dos assuntos, dos ensinamentos. E interessante que ele nos trouxe essa informação dessa pesquisa, e que então, que esses irmãos que abriam ao acaso, mais de 70% abriam entre a página 70 e a página 110 do Evangelho, que justamente é esse capítulo do Bem-aventurados os aflitos. E que realmente somos todos nós, em determinado momento de nossa existência, passamos por dificuldades, por provações muitas vezes difíceis, né? Somos os aflitos todos nós, que Jesus nos traz ali, em suas bem-aventuranças. E o subtítulo e o tema que nós iremos falar justamente foi aquilo que a nossa irmã trouxe: motivos de resignação. E vamos ler, com a permissão de todos, só apenas o primeiro parágrafo, que nos traz a seguinte informação: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio de cura. Então, no momento que nós começamos a entender, a observar que o sofrimento não é um castigo, não é uma punição para todos nós, que justamente é uma oportunidade de reconstrução, uma oportunidade de reflexão, e que não é uma lei, digamos assim, porque existe a lei do amor, como sabemos, mas não existe lei de sofrimento. Então, nem todos nós precisamos passar por esse processo de um sofrimento para aprender. Mas muitas vezes ele vem para que a gente possa retomar o caminho, isso é, nos dar conta que nós estamos nos equivocando no nosso procedimento. Então, quando nos damos conta disso, bendizemos o sofrimento, porque ele realmente é um reparador. É uma oportunidade de nós refletirmos e trazer, então, o caminho melhor para todos nós. E é interessante que nós passamos por esse processo em nossas vidas. Perda de um familiar, uma doença muito grave, a perda do emprego, enfim, a falência de uma empresa. Isso nos traz sofrimento, nos traz dor. Então, como lidar com isso? Como a gente pode justamente verificar desse processo que passamos? Então, nos diz ali, bendizer o sofrimento como prelúdio de cura. No próprio capítulo do Bem-aventurados, nos fala ali os bons amigos. Quando nós estamos passando por um processo de sofrimento, devemos nós instintivamente orar a Deus e dizer:
perdoai, Senhor, porque pequei. Porque isso é uma reparação de alguma coisa que nós já cometamos no passado. Claro que muitas coisas são dessa existência mesmo, porque muitas vezes o nosso próprio orgulho não permite que enxerguemos as nossas dificuldades, mas também está vinculada também muito às existências passadas que nós não nos lembramos. E não nos lembramos porque Deus assim o quer, e que é benéfico para todos nós, com certeza. O livro dos Espíritos nos fala muito sobre isso, e nos diz, se a gente se lembrasse das existências passadas, iríamos lembrar também da existência das outras pessoas que estão conosco. E realmente poderia até ficar uma tábua de acusação. Lembra que tu fizeste na existência passada? Está tendo comportamento agora, mas lá na vida passada, na existência passada, tivesse esse ou aquele comportamento. Então o esquecimento, ele é importante, ele é fundamental. Esse véu que Deus coloca sobre o nosso passado, para que a gente possa sempre recomeçar através de uma nova existência. Procuramos uma expressão, uma frase que nos definisse a questão da resignação. Encontramos uma que nos parece bem assim, apropriada para o momento. Ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Não é que a gente vai se conformar com ele no sentido assim, não, estou passando por esse processo, então eu vou me entregar. Não. É da gente ter a consciência de passar com tranquilidade, entendendo o porquê. E aqui nos traz uma reflexão um pouco maior também na questão da bondade e justiça de Deus. Que se passamos por aquele momento de sofrimento, é porque Deus assim o permite. E se formos lembrar desde os ensinamentos, da questão número 1 do Livro dos Espíritos e as seguintes, que falam justamente desse Criador, desse ser que a gente ainda não tem condições de compreender, mas ele nos traz ali que ele é justo e bom. Se ele é justo e bom, por que permitiria então o sofrimento para cada um de nós? Então, a partir daí, a gente tem que refletir sobre isso. Por que foi permitido isso? Porque justamente é para que a gente possa crescer e se melhorar. E muitas vezes nós assim nos comportamos com os nossos filhos, não é verdade? Deixamos que eles passem por algumas dificuldades para que eles possam se dar conta e depois então acertar no caminho. E o contrário da palavra resignação é revolta. Então a revolta, com certeza, é um grande dificultador de nós passarmos por aquele momento. Sofremos, mas sentimos revolta. E se Deus é justo e bom, por que acontece isso? Então fica para que a gente possa refletir. André Luiz, na obra Nosso Lar, tem assim um fato, uma passagem muito interessante, quando a gente pensa que o sofrimento é válido no nosso caminho. Ele estava lá trabalhando em suas atividades extraordinárias na madrugada, aguardando caravaneiros que vinham do mundo espiritual, da questão das regiões mais trevosas, trazer aqueles irmãos então em dificuldade. Vieram então aguardando aqueles irmãos para recebê-los. Chegando então naquele momento, ele percebeu que tinha um conhecido dele, que tinha sido cliente do seu pai na existência última. E ele então, logicamente que o primeiro encontro, ele se sentiu constrangido em observar aquele amigo que ali chegava. E por que disso? Porque naquela época, quando estávamos encarnados, ele tinha um comércio, e o pai de André Luiz então, ele pedia uma moratória de suas dívidas, e o pai de André então não vamos conceder, tu tem que se pagar tudo que tu deves. E o André Luiz junto também, digamos assim, acompanhou o pai na decisão. Então, quando ele viu aquele irmão ali, se sentiu constrangido com a presença. E ele, pelo contrário, quando viu o André, ficou feliz. André, você por aqui? Abraçou o André e começou a comentar, então, mas meu irmão, eu me sinto um pouco constrangido, mas fique tranquilo. Que aquele momento foi um momento crucial da minha existência. Porque a partir dali, então, com aquela negação da prorrogação da dívida que eu tinha com teu pai, eu fui obrigado a me mudar para o interior e recomeçar a minha vida. E foi daí então que eu conheci a doutrina espírita,
Comecei a ser um trabalhador ativo e quando eu retornei ao mundo espiritual, eu voltei em muitas melhores condições por causa do conhecimento da doutrina. Então, eu tenho que agradecer ao teu pai, a vocês, por ter tido essa oportunidade. Então, ali o sofrimento que trouxe aquele irmão para um caminho melhor. E muitas vezes nós questionamos isso também. Por que sofremos? Esse sofrimento seria útil a todos nós. E é interessante da gente refletir, porque o sofrimento no próprio Evangelho nos diz que aqueles que sofreram, passaram por dificuldades, no futuro eles terão condição de auxiliar aqueles outros que estão passando pela mesma situação, e conversávamos no nosso Evangelho antes de vir até aqui sobre isso, que realmente nos traz essa condição de já ter passado por aquilo. Então, aprendemos esse conhecimento, temos a experiência daquele momento, então podemos auxiliar aqueles que necessitam, familiares, amigos, pessoas que a gente traz no caminho. E com certeza o sofrimento é útil a todos nós. Claro que vai depender de cada um de nós, de que maneira nós vamos enfocar isso. Se for com revolta, ele vai ser mais pesado, que depois lá na frente teremos que repetir a proposta. Mas ele nos fortalece muito mais, com certeza, nos prepara melhor para a vida. Também lembrando aqui uma história do Chico, através da sua psicografia, de um oleiro, aquele fabricante de vasos. Ele então era um homem bastante conhecido na cidade, que vivia na região, fazia belos vasos. E ele então chegou na velhice e não pôde mais trabalhar. E é uma época mais antiga, que com certeza não existia ainda a aposentadoria. E ele então começou a mendigar na rua, porque não tinha mais condições de trabalho. Chegando até um ponto de ficar muito doente. E ele então foi atendido pela caridade pública e levado então ao hospital. E ele lá nas suas reflexões, passando por aquele processo muito difícil, questionava ele a Deus o porquê que estou passando por isso. Trabalhei a vida inteira, procurei ser honesto, ser correto nas minhas ações, e estou passando por isso agora. E ele logo em seguida adormece. E adormecendo ele recebe a visita de um anjo. E esse anjo então chega com muita alegria, o abraça e convida ele a retornar a seu antigo local de trabalho. Ali ele mostrava então os vasos, alguns muito bonitos, que o anjo quando falava ele se enchia de orgulho pelo trabalho dele. E esse aqui, meu irmão, como é que tu fizeste para ficar tão belo? Eu tive que levar ao fogo mais de 2, 3, 4 vezes para que ele pudesse chegar à perfeição dessa obra como ficou. Aí o anjo diz assim para ele: mas meu amigo, Deus também nos coloca à prova de fogo. Devemos passar muitas vezes pelo fogo para poder então chegar à perfeição, chegar àquele caminho que nós esperamos de todos nós. Então essa história nos traz essa reflexão justamente, que através desse processo, e quantos de nós já ouvimos, nós mesmos e familiares, passei pelo processo de doença grave e consegui me recuperar e hoje sou uma pessoa melhor. Quantos de nós temos esse conhecimento? Talvez até nós mesmos teremos essa experiência, não é? Então, a casa espírita também, que nos recebe, nós temos aquela frase comum, ou pelo amor ou pela dor, não é verdade? E muitos de nós viemos pela dor. Poucos de nós viemos para justamente conhecer a doutrina, se colocar como voluntário no trabalho. Nós viemos por uma dificuldade de alguma coisa. Então, depois sim, claro que a gente vai conhecendo, a gente vai se envolvendo e acaba se transformando naquela pessoa melhor, aquele trabalhador espírita dedicado. Mas muitas vezes o processo é do sofrimento. Então, Deus permite o sofrimento para que a gente possa se melhorar. Então ele vai ser sempre útil a todos nós. Tem uma pequena história, talvez os irmãos já conheçam, porque ela é bastante antiga, de um pastor que já estava velhinho. E ele ia passar então a seu ofício, o seu cargo a um jovem que estava ali começando. E ele dizia assim: mas mestre, e as ovelhas desgarradas? Meu filho, não te preocupa com as ovelhas desgarradas, que elas acabam sempre voltando. Tá, mas é aquela que vai e nunca mais retorna. Não, mas aquela nós temos esse amiguinho aqui, que era o cachorro, o ovelheiro. Como é que é o nome desse cachorro? Sofrimento.
Então o sofrimento sempre acaba nos trazendo de volta para o caminho. Mas o sofrimento, ele não é eterno. A questão 1004 nos ajuda, do Livro dos Espíritos, que a duração do sofrimento está vinculada ao tempo necessário que se melhore. E é bem assim mesmo. Até que a gente se melhore, depois passa aquele sofrimento. Muitas vezes as pessoas têm a oportunidade para uma doença grave e não se curam, como nós já sabemos, também há muitos casos conhecidos nós, e a pessoa não se melhora, não se dá conta. O que acaba acontecendo? A doença acaba voltando. Então, está justamente vinculado ao tempo. E o sofrimento, essa expiação, como fala a questão 132 do Livro dos Espíritos. Lembram? Kardec pergunta qual o motivo da encarnação. Resposta: evolução e resgate de faltas. Então, o primeiro passo é evolução, crescimento, mas também aproveitando o momento de nós também retornarmos aqui e resgatarmos a falta. Lembrando sempre, não é um castigo, é uma oportunidade de educação e renovação de todos nós. O budismo fala uma coisa bastante interessante sobre o sofrimento. Ele diz que a felicidade ocorre através da libertação do sofrimento e pela superação do desejo. E nesse próprio capítulo tem ali um subtítulo, Tormentos Evitáveis, não temos? Então, muitas vezes, esses desejos que ele fala são aquelas coisas que nós almejamos e muitas vezes não temos condições de conseguir. O que acaba acontecendo conosco? Acaba nos trazendo sofrimento, porque não conseguimos atingir aquilo ali. Então, é essa libertação que nós devemos ter de compreender e de aceitar. Essa aceitação de que talvez agora não seja o momento para todos nós. Mas mesmo assim, passando por esse momento de sofrimento, esses momentos difíceis que cada um de nós já passou, ou em determinado momento de nossa existência, teremos nosso momento de testemunho, as dificuldades. E como passar por isso? Quais são os negativos, então, que a gente pode conversar e procurar refletir? A prece, sabemos que os nossos amigos espirituais nos trazem, que é um meio poderoso para tudo. E a prece realmente é que nos dá força, que nos dá coragem, que nos ajuda a passar por aquele momento tão difícil. Lembrando uma passagem de Jesus, depois da última ceia, os apóstolos se dispersam, e Tiago, então João e Pedro, são convidados a Jesus para orarem no Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus pede então que eles esperem um pouquinho ali, queria avançar um pouco mais, então isso sozinho, fizesse só a prece e pede, para que eles fiquem velando ali também. E Jesus, naquele momento, diz assim: Senhor, afastai de mim esse cálice. E é bem interessante essa passagem, que muitos historiadores do cristianismo acreditam que ela não tenha acontecido. Porque não houve nenhuma testemunha ocular desse processo. Mas como não sabemos que existem os poderes do Espírito, ela acabou sendo apresentada e ficada para nós. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: Senhor, afastai de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ele já sabia de tudo que iria acontecer. Assim somos nós também. Não é que essa vontade de Deus seja uma coisa para o capricho, ou porque ele é o mais poderoso. Não. É porque pelo fato dele ser aquele Pai justo e bom, como falamos no início, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Então, muitas vezes, quando nós fizemos as nossas preces mesmo, para aquele familiar que está em dificuldade, em sofrimento, às vezes uma doença grave, próxima a desencarnar, a gente pede para que Deus o cure. Claro que esse é o nosso desejo. Mas devemos também pensar, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para aqueles todos ali, né, para a família como um todo. Também sabemos a questão da importância da leitura de todos nós, de vincularmos aos estudos, na casa espírita que fizemos parte. Lembro também quando nós começamos a estudar a doutrina, chegou um casal junto conosco que o filho havia desencarnado num acidente de automóvel. Então eles queriam conhecer como é que funcionava todo esse processo. E com certeza, de alguma forma, trazer um alívio para aquela dor que eles estavam passando naquele momento.
E a leitura e o estudo nos esclarece muito. Sabemos disso. Dessa oportunidade de estudo, do conhecimento que traz. E claro que da proposta maior, lembrando sempre que é a colocação em prática de tudo aquilo que nós ali lemos, refletimos, estudamos, enfim. O perdão. Né? Porque nós muitas vezes sofremos porque fomos ofendidos por alguém. Pelo familiar querido, com um amigo muito próximo. Então aquela mágoa, aquele ressentimento nos dói muito. Então cada vez que nós lembramos da situação, cada vez que a gente ouve falar do nome daquela pessoa, ou nós cruzamos pelo caminho, aquilo volta e aquilo nos traz ressentimento, nos traz mágoa. E tem uma expressão muito interessante que fala sobre a mágoa, que a mágoa seria o veneno que nós tomamos para o outro morrer. E é bem isso mesmo, né? Porque muitas vezes aquele que nos ofendeu, nos magoou, nem se deu conta talvez. Está por um processo muito difícil, é o doente da alma que nos ofendeu e não se deu conta. Então, e nós ficamos alimentando aqui. Então o perdão vem como uma forma de libertar esses ressentimentos e essas mágoas. Tenho também uma passagem de Chico Xavier que é muito interessante sobre a questão do perdão. Nós lembramos que quando Pedro, logicamente inspirado, pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar? E ele diz: não, seria 7 vezes. E Jesus responde: não, meu amigo, são 70 vezes 7 vezes. E Chico Xavier tinha uma trabalhadora dedicada na Casa da Prece, na época de Uberaba. Chegou para ele assim: Chico, eu acredito ter vencido esse ensinamento evangélico sobre o perdão. E Chico ficou um pouco admirado, perguntou: mas como assim, minha irmã? Porque eu já perdoei 490 vezes o meu esposo. Veja que interessante. E Chico, então, naquele momento não sabia como se colocar. O que tu acha, Chico? Certa? E ele então, Emmanuel, se aproxima, como sempre, né? Chico, diga a ela o seguinte, que é 490 vezes a cada tipo de ofensa. Então são todos os dias, todas as horas. Nós que convivemos com a família, né, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho diariamente, é perdoar todos os dias. Né? Então é interessante isso. Essa proposta do perdão. E assim, já levando nossa conclusão do nosso conto, na nossa conversa de hoje, temos uma história da obra Ressurreição e Vida, Leon Tolstói, Espírito, e Ivone Pereira, a médium pela psicografia. Esse é um pequeno romance, é um conto, chamado O Segredo da Felicidade. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler essa obra. Se não tiveram, leiam, que ela é extremamente interessante. Nos conta, então, Tolstói, fala sobre o príncipe Viazensky. Ele, então, viveu na Rússia, no período entre século XVIII e XIX. Era um príncipe muito rico. Mas desde muito menino, desde muito jovem, ele demonstrava um sentimento de amor muito grande por Jesus, pelo Evangelho, pelos seus ensinamentos. Quando ele atingiu a idade, ele entrou já para a escola religiosa da época, com os popes, como eram chamados os religiosos na Rússia. Passando então todo um processo daquele currículo de estudos, saindo ali somente formado em medicina. Mas ele percebeu que tudo aquilo que ele aprendeu, tanto na questão religiosa, como na questão da medicina, da ciência médica, não era suficiente. Ele parecia que precisava buscar um pouco mais de conhecimento para se completar e exercer a sua profissão. Se dirigiu então ao Oriente, onde completou lá, durante alguns anos, os seus estudos. Retornando então à Rússia, foi residir próximos aos Montes Urais, onde tinha uma propriedade muito grande em terras. Era o período feudal. E então, eram aqueles grandes senhores feudais que tinham, né? Então, as vilas, as cidades se formavam naquela região de propriedade, sempre de uma pessoa, de uma família tradicional daquela época. Construiu um hospital. E esse hospital, então, era dirigido
a todos aqueles que sofriam as dores físicas e as dores do espírito. A todo tipo de pessoa. Aos pobres e também aos ricos. Aos pobres ele não cobrava nada, era tudo gratuito. Ele construiu os alojamentos, as salas, onde ficavam os doentes, todas iguais. Não existia diferença daquele que era mais abastado ou menos abastado. Ali então ele atendia aquelas pessoas. E ele mesmo dormia naqueles aqueles alojamentos mais simples, mesmo os quartos mais simples. Mas ele viajava também para aquela região toda, onde ele ia atender aquelas pessoas de mais idade, ou aqueles que não podiam se dirigir até o hospital. E certa vez, ele recebeu a visita de um amigo de infância, na capital, Moscou. E o amigo veio, também com dificuldades mais emocionais, buscando auxílio com ele. Ele perguntou, por que tu está nesse fim de mundo recluso aqui? Poderias estar viajando, aproveitando o teu dinheiro, a tua fortuna, e talvez até te especializando em alguma outra área. E ele disse não, que ele era feliz assim, e que ele gostaria de fazer era isso. Mas o porquê? Por que disso tudo? Ele respondeu, é preciso amar Jesus na pessoa do próximo. Que a verdadeira felicidade está em fazer o bem àqueles que precisam, àqueles que sofrem. Então, meus irmãos, no processo de sofrimento, também o trabalho do bem, com certeza, vai nos ajudar muito. Porque quando nós nos envolvemos com os outros, nos preocupamos mais com os outros, esquecemos um pouco de nossas dificuldades. E assim a gente vai conseguindo passar, então, esse momento difícil. Como falamos, que todos nós, em determinado momento, temos que dar nosso testemunho. Iremos vencendo, trabalhando no bem, servindo ao próximo. E amando a Jesus na pessoa do outro. Que é muito importante para que a gente possa, então, construir esse caminho de serenidade e paz em nossos corações. Então, seria essa a nossa reflexão para hoje. Queremos aqui agradecer a atenção de todos, a paciência e o carinho. E até uma próxima oportunidade. Um abraço fraterno a todos. Obrigado.